Então, anunciou a contratação definitiva do zagueiro Bruno Fux, que disputou essa temporada pelo Palmeiras, emprestado pelo Atlético. O Palmeiras concretizou O Palmeiras segue ativo no mercado e tem como prioridade a contratação de um camisa 5 para reforçar o meio-campo. Aníbal Moreno e Emiliano Martínez terminaram 2025 em baixa e o argentino pode ser negociado se surgir boa proposta. Com isso, o Verdão descartou Gerson, oferecido pelo Zenit, após o clube russo pedir 161 milhões. Segundo Jorge Nicola, o Palmeiras voltou a priorizar Fabinho, atualmente no Al Ittihad. O volante ex-Liverpool pode assinar pré-contrato em janeiro e chegaria a partir de junho. Abel Ferreira busca um jogador mais experiente para equilibrar um elenco considerado jovem. Fabinho soma passagens por Mônaco e Liverpool e se encaixa no perfil desejado pela diretoria. Marcel Ruiz, do Toluca, voltou a ser avaliado, mas segue priorizando o futebol europeu. Palmeiras, aliás, ali atrás, Eugênio, eu vou explicar para você, ó. Atrás do Vinícius, aquela foto que tem ali, é a reprodução, aquele mural, não é, Vinícius? Não, do lado ali, ó, atrás. Ah, tá. É a reprodução de uma foto de quando o Ademir da Guia chegou ao Palmeiras. Depois o Vinícius pode mostrar pra gente ali o registro. Mas não hoje, né, Vinícius? Que hoje a gente não tem muito tempo e a Ivana já tá me matando. Depois ela vai me matar também, já tá te matando. É isso aí, Bruno. Palmeiras, então, anunciou a contratação definitiva do zagueiro Bruno Fux, que disputou essa temporada pelo Palmeiras, emprestado pelo Atlético. O Palmeiras concretizou a compra do jogador por 4 milhões de dólares até 2029. O Palmeiras que anda bastante agitado, a política do Palmeiras e também algumas declarações da presidente Leila Pereira aqui no clube, porque na terça-feira à noite teve reunião do Conselho Deliberativo para aprovar as contas de 2026 e a presidente recebeu duras críticas de um conselheiro, José Corona Neto. A presidente rebateu, houve aí discussão, bate-boca, os dois lados se sentiram ofendidos. O conselheiro vai na justiça para tentar uma retratação da Leila Pereira e a presidente do Palmeiras vai abrir uma sindicância no Conselho de Ética do Palmeiras para buscar uma suspensão do conselheiro. Nessa reunião, ela fez um discurso e vazou as declarações da presidente, ela criticando o desempenho do Palmeiras em 2025. Palmeiras que foi 3 vezes vice-campeão nessa temporada. A presidente já tinha criticado o time antes da decisão da Libertadores e ela defendeu sua posição, que pode dar a sua opinião e externar publicamente a sua manifestação criticando o time, e ela fez isso nesse discurso. Inclusive citou aqui o jogo contra o Vitória e o Fluminense, os 2 jogos que o Palmeiras empatou no Allianz Parque e viu o Flamengo passar na liderança. O Palmeiras não conseguiu vencer, e ela também citou a decisão da Libertadores. Disse que como é que um time pode ser campeão, não deu nenhum chute a gol. Então criticou bastante o desempenho do time. Ela disse que tem críticas, tem cobranças no CT, mas não vai ficar externando isso publicamente para agradar a torcida. Curioso que ela externou nessa declaração e também nesse discurso. Resta saber como o clube, né, e o time vai receber essas críticas da presidente. Apesar do depoimento da presidente do Palmeiras, das críticas, ela não indicou mudanças para 2026. O Palmeiras vai seguir o planejamento, algumas mudanças, mas não uma reformulação total no elenco. Vai buscar reforços, defesa, meio-campo e ataque. E o Bruno Fux chegando é a primeira boa notícia aí para os palmeirenses, uma contratação para a defesa em 2026. Bruno. Boa, obrigado. Isso aí, tá aí a gente trecho, já comentou ontem, né? Esse é um trecho, porque tem um outro trecho que ela fala, e no brasileiro? Como é que pode a gente não ganhar do Vitória em casa? É um absurdo, o Fluminense em casa. Então ela meio que descascou o elenco na reunião do conselho, expôs o elenco para todo mundo, mas passou um paninho pro Abel, porque ela não tocou no Abel, e passou um panaço nela própria, né? Panaço. Um paninho no Abel, um panaço nela. Quer dizer, quando o Palmeiras é campeão, é ela. Ela falou que é a gestão mais vitoriosa da história do Palmeiras. Sendo que as 2 últimas Libertadores, quando o Palmeiras ganhou, o presidente era o Gagliotti, não era ela. Então, que gestão mais vitoriosa é essa? Ela era patrocinadora. Ela considera o patrocínio como... Ela confunde patrocínio com gestão. Na gestão dela, o Palmeiras ganhou alguns títulos que não foram os mais importantes que o Palmeiras ganhou nesses 10 anos. Esses últimos 10 anos, não foram os mais importantes. Desculpa, será que ela já viu falar em Valdir, Djalma Santos, Djalma Dias, Valdemar Cavadini, Ferrari? Ela acha que isso é motorista da empresa dela. Julinho, Servilho, Tupanzinho, Rinaldo?
Hein? Se você falar nome a nome pra ela vai falar, esse é o meu motorista, esse é o meu porteiro, esse é o meu faxineiro. Pode falar qualquer nome desse, ela vai falar isso. Porque ela, na cabeça dela, é ela e mais alguns elementos que existem no mundo, e o resto é plebe. Que venham os meus pés. Venham os meus pés e façam o que eu quero, o que eu falo. É assim que vale. E aqui, quem for contra mim será retaliado. Porque já vão abrir sindicância contra o Corona, porque ele foi lá e deu uma opinião sobre gestão. Que é um direito dele enquanto como conselheiro. Ele pode ter sido agressivo, ele pode ter ido mal em relação ao Anderson Barros, especificamente. Aí talvez que coubesse. Acho que ele foi mal com o Anderson Barros. Chamou de medíocre, que só tá preocupado em comer, aí que é foi gordo. pesado, foi pesado. Então, assim, aí ele não precisava. Ele levou pro lado pessoal. Agora, em relação à Leila, ele não ofendeu a Leila e falou da gestão dela, contestando o investimento feito em jogadores ruins. E isso todo mundo fala. Nós falamos aqui, o mundo fala, a maioria da torcida do Palmeiras fala, que dos 9 reforços contratados, 2 deram certo. Então, que raio de observação de mercado é essa que o Palmeiras faz? É uma observação errada e que não deu certo. Pode ser que esses jogadores que foram contratados ainda vinguem? Pode ser, a gente não sabe. Mas 2025 não deu certo. Com investimento gigantesco e com resultado pífio. Para um time do nível do Palmeiras ficar se contentando com... E não é só o vice, é o jeito que foi vice. Porque o brasileiro estava ganho pelo Palmeiras. Nos últimos 15 pontos ganhou 2. Se ganha 6, menos da metade, era campeão. Então o Palmeiras deu de presente pro Flamengo. Numa final de Libertadores, ela tem razão, nessa parte que o elenco, que os jogadores em campo não chutaram a bola pro gol, mas ela também não pode se eximir de culpa das contratações e da administração desses reforços que ela fez. Porque o Abel tem parte nisso, e o Anderson Barros tem, e ela também tem. A responsabilidade é de todos. E de quem manda vem primeiro. E agora, essa história dos 3 mandatos aí que ela quer aumentar, vocês acham que vai acontecer isso mesmo? Ela vai Se ela quiser, vai. articular, abrir uma votação? A repercussão tem sido tão negativa, tão forte, que já há... Isso eu sei, tá? A informação que Porque ela falou sobre isso ontem também. Já há conselheiros da situação que internamente conversam entre si, não vão chancelar, falando que não vão deixar isso acontecer. Porque assim, sabe que não vão tá deixar isso acontecer. E olha que são da situação. Mas quem seria o salvador da pátria? Não é o salvador da pátria. O problema, Milton... Quem é o nome forte não dos não é bastidores? questão de nome. Pode ser você, presidente do Palmeiras. Qualquer um, pode ser o... O que é imoral é você atuar em causa própria. É você usar um casuísmo para, no meio de uma gestão, querer mudar o estatuto para se favorecer na próxima eleição. Então, se ela tem essa boa vontade e acha que 3 mandatos é melhor do que 2 mandatos, então ela que proponha mudar o estatuto para o próximo presidente. E aí o próximo presidente teria direito a 3 mandatos seguidos se ele for competente. Aí beleza, tá no jogo. Agora ela, no meio de um segundo mandato, falar... vou pensar em pleitear um terceiro, mas para isso eu tenho que... mexer meus pauzinhos aqui, sendo que o mandato dela... imoral, é imoral. Sendo que o mandato dela já houve uma mudança de estatuto. Sim. De 2 para 3 anos. Exatamente. A questão, Exatamente. tem uma questão aí que é a seguinte, ela tem a maioria do conselho e a maioria dos sócios na mão. Ela, entre aspas, ela já vai ter um terceiro mandato. E já é o terceiro. Entre Há um aspas. grupo da oposição, de conselheiros, se organizando para que, caso haja essa tentativa de mudança de estatuto, seja voto aberto. Melhor. Porque tem uma malandragem aí. Melhor. Eu falo que eu sou contra. Não, ela vota a favor. Então, nós vota a favor. Aí você tem... No secreto, entendeu? Então, se você tem um voto secreto, você favorece a mutreta. Que a palavra é essa, desculpe. Eu não vou ficar aqui passando pano. Pra mim é uma mutreta da pior... Da pior É imoral, espécie, é imoral. É amoral. Pode ser legal porque você legalmente pode mudar o estatuto propondo a votação. Mas é imoral, amoral, antimoral, anti-moral. Pronto. Então, assim, o que me falaram é que existe um grupo de conselheiros da oposição que está se organizando para que, se esse assunto chegar adiante, chegar ao conselho, e a opinião deles é muito clara, que se chegar no conselho, passa. Porque ela tem a maioria na mão, como tem a maioria dos sócios na mão, com tudo que ela fez no clube. E os conselheiros adoram, já falei aqui, piscina, adoram viagem de avião, adoram... Inauguraram um bar novo agora lá, né? Tem um bar novo. De primeira linha. Aliás, é maravilhoso. Você viu, É né? o que novo? Um bar novo. Bar. Então, o que acontece? Bar chique no Palmeiras. É verde, pelo menos? Chique. É necessário, em cima do que o Alex falou, e a informação dele é muito importante nesse sentido, é necessário que
o conselheiro do Palmeiras e que o sócio do Palmeiras se posicione agora. Não deixe o negócio andar. Esse papinho dela, que não é a primeira vez que ela fala, que não é golpe. Se o conselho aprovar a mudança de estatuto, que não é golpe, se os associados apoiarem, a coisa tá andando. Sim. E ainda ela completa falando, ó, e olha no Real Madrid, 20 anos, não sei o quê, ó. Então, aqui, ó. Isso é ridículo. Então, assim, eu fiquei muito contente, né? Que realmente parece o jeito que ela pensa com o Florentino Pérez. Eu fiquei muito contente em saber. Só 5 Champions. Essa informação do Alex, que a situação também tem gente que não concorda. Porque eu sei que. Mas também na oposição tem gente que concorda, sabe dessa? Ah, não, aí não. Tem sim. Tem gente que concorda na oposição. Porque é cara que está na oposição, mas está de olho em alguma coisa da situação. Sabe aquele pessoal antigo que eu quero a carteirinha de sócio da bote, acabaram com isso? Ontem, eu vi manifestações. Ô, Fazicana, receba um abraço da senhora Rosana Bepler Santiago, dizendo que você é muito competente. Um beijo a ela, a mãe da nossa querida Lelê. Ah, é a sogra do Brasil? Não, minha não, minha sogra é outra. Ontem eu vi diversas manifestações, assim, diversas, tá? De opositores e de figuras da situação do Palmeiras. A minha conclusão é assustador como que o Palmeiras, de novo, ele está cercado de pessoas sem nenhum preparo para se portar dentro de uma possibilidade de um cargo lá dentro. Porque quando eu ouço o discurso, não foi só o do Corona, ele tem o direito de se manifestar. É o rei do banho. Acho que ele, exatamente. Acho que ele tem razão no que ele estava tentando pleitear. Rei do banho. Mas essas pessoas precisam de uma coisa chamada equilíbrio e decoro, né? Para se portar como figuras que em algum momento vão militar dentro de uma política interna, tá? Mas não só ele, eu vi outros membros de oposição. Me chama muito a atenção como que esses caras que estão lá dentro, que têm acesso a documentos, a questões privilegiadas que nós às vezes tentamos e não conseguimos, em que eles têm tudo na mão burocraticamente para argumentar de forma fundamentada os seus contrapontos à atual gestão, como que essas pessoas se portam mal e despreparadas com o microfone na mão. Sabe aquela coisa? Você gastou 200 milhões, não sei o quê. Isso não é discurso de quem está na política de clube. Primeira coisa, quando o cara vai falar, gastou 700 milhões e não sei o quê. Primeira coisa, de 700 milhões que foram gastos, tá? Você tem que excluir o dinheiro do Vitor Roque e do Andréas Pereira, que foram contratações caras e que deram certo, ou que são bons jogadores. Então, esses 700 milhões já cai por terra pelo menos 150, tá? O Paulinho, você pode questionar que o cara não entra em campo, mas ninguém aqui é louco de dizer que esse cara não é bom jogador. Então você já tira o dinheiro do Paulinho. Então, qual é a avaliação que você tem que partir da premissa de uma discussão fundamentada com nomes, porque os valores, eles estão lá no Transfer Market. Você pode até pegar dentro do clube, mas se você não tiver o acesso, você vai no Transfer Market, pega nome por nome dos jogadores que você entende que não são bons no Palmeiras e todo mundo aqui é unânime para dizer, tá? Você vai pegar todos esses valores, você vai discriminar num papelzinho, numa colinha, leva uma colinha, você vai falar, ó, tá vendo? 375 milhões de reais em jogadores bagres foram gastos. Que aí você vai pegar a escalação, que é aquele dia que a gente fez aqui a avaliação. Aquela escalação do Palmeiras e Grêmio, que era um show de horror, que era um trem fantasma dos piores. Aí você pega aquela escalação e coloca no papel quanto cada aquele jogador custou. Você fala assim, ó, tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo esse tipo de valor, presidente? Esse tipo de valor foi gasto nisso aqui, nesse rascunho do inferno de time. E esse valor aqui, se você pegar o Flamengo, tá? Que montou, comprou esse aqui não custou, tal. Você discrimina tudo e bota o comparativo e fala assim, o Flamengo gastou menos
para montar um time titular, campeão da Libertadores e brasileiro, em cima do seu time que não deu chute a gol. E a senhora que tá reclamando que seu time não chuta gol, sabe por que ele não chuta gol? Porque tem esse aqui no time que custaram tanto e esses caras são ruins de bola. Com a anuência do Abel. Com a anuência do Abel. Isso. Pronto. Aí você começa uma discussão de alto nível. Então é discussão de botequeiro. Discussão de botequeiros. O que existe hoje, militando na política do Palmeiras em 95%, é botequeiro de situação e oposição. Vocês não têm preparo nenhum para dissertar sobre futebol. Nenhum. Eu fico assustado de fora que vocês lá dentro estão falando sobre futebol. E o meu medo é que um dia o clube caia em mãos como a de vocês. Porque hoje tá tudo legal. Agradeçam ao Paulo Nobre, hein? Agradeçam ao Paulo Nobre, porque o Palmeiras ainda só está onde está. E com esse viés de crescimento, por tudo que ele herdou e geriu, plantou para que vocês hoje estivessem colhendo. Vocês estão matando, aos poucos, essa horta maravilhosa que foi plantada. Ninguém está percebendo. Como na época da Parmalat. Exatamente. Que começou bem e depois deixaram morrer. Exatamente. Existe uma horta ainda viva, mas que vocês estão aos poucos matando. Com esse tipo de postura de todos, e a começar pela presidente do Palmeiras. Olha, eu acompanhava muito a mesa redonda da Gazeta. No pique, meu. E vi muito Milton Primo Peruzzi e Roberto Francisco Avalone. Eram dois santinhos metendo pau no Palmeiras quando eles entendiam que o Palmeiras estava mal, perto de vocês dois. E ainda tem essa matraca aqui, que é também um ex-árbitro que só ajudou o Palmeiras na carreira dele, o Santos, entendeu? Ainda fica pondo lenha na fogueira para vocês dois. Gente, vocês estão levanta a mão pro céu de vocês terem um Palmeiras tão forte. Graças àquilo Vai que ele torcer falou. pro Santos pra você ver. Mas graças ao que ele falou, graças ao Paulo Nobre, né? O Santos, O Nobre não quer... Então vamos lá. O Paulo Nobre, eu entrevistei poucas vezes, ele é um sujeito muito sério. Muito sério, exatamente, esse é sério. Então ele não quer mais, pô. Mas para de passar o pano pra Leila. Você como santista... O Santos, tá enxergando. então vamos lá. E o senhor virou verde também. Então vamos lá. O Santos... Santos, Palmeiras, então vamos lá. O Santos, entre 2009 e 2013, quem seria o louco? 2014, vai, pode estender para 2015. Quem seria o louco de dizer que entre 2009 e 2015 o Santos cairia para a segunda divisão? O Santos do Luiz Álvaro de Oliveira. Fez um projeto maravilhoso, conseguiu segurar o Neymar aqui no Brasil no auge, e empresas, e deixou o Santos de forma perfeita. Perfeita. O Luiz Álvaro se afasta. Entram outros presidentes. O Santos que estava aqui foi parar na segunda divisão. Vocês poriam quem, então, no lugar da Leila Pereira? Por favor. Não é assim. Não, o senhor não é palmeirense. Não é assim tão simples. Você precisa analisar. Não, mas o cacete dela aqui tá muito bom. Assim, no pique, assim, eu colocaria de volta o Maurício Gagliotti. Volta o Maurício. Pelo menos Quem? Maurício Gagliotti. No melhor carreira ele é Ele tá disparado. afim? Ele tá afim. Se ele tá... Essa É, o Maurício lá Ele dentro... gostaria. É, assim... A família dele que não quer não quer, a muito. família não quer. Essa informação Mas é ele importante. gostaria. Ele gostaria. É que tem uma fila lá, que é o Paulo Bosi, que tá esperando já faz tempo. Ele já tá cansado de ficar de pé esperando na fila. Não, fora. Mas ele ainda tá na fila. Nem Bozi, nem Everaldo Só Coelho. que eu acho que ele vai ter que dar uma Nem sentada. Bozi, nem Everaldo Coelho, né? Então, mas aí que tá o negócio. Futebol, clube de futebol, não é uma ação entre amigos. Porque, olha, eu vou sair, tem que entrar o Alex, porque o Alex tá esperando. Não é uma ação entre amigos. Pô... Tem dois grandes jornalistas verdes, aí vem esse sapo de fora aqui Mas é também, verde pra também. acabar de querer matar a Leila. Pela sua... Ô, Milton, Sapo de fora no Palmeiras, você cansou de roubar pro Palmeiras. ó, já a gente vai falar do Flamengo, que perdeu o título ontem pro PSG nos pênaltis, e eu vou brigar com o Loebelin, viu? Quando a gente for falar, vai ter Você não vai me discussão. cumprimentar? Que eu Do quê? falei que o Flamengo ia Vamos, perder? lógico, vamos falar disso já eu vou te cumprimentar. Vai ter briga com o Loebelin em mim aqui, viu? Palmeiras não quer Gerson e prioriza a contratação de Fabinho do Al Ittihad, crava Jorge Nicola. Verdão mira a chegada de um camisa 5 no mercado da bola e volta a ter interesse no volante ex-Liverpool. O Palmeiras está ativo no mercado da bola em busca de reforçar o seu meio-campo. A prioridade é a chegada de um camisa 5. Aníbal Moreno e Emiliano Martínez terminaram 2025 em baixa. Inclusive, Aníbal Moreno tem chances de ser negociado pelo Palestra na janela de transferências. O River Plate analisa a contratação do volante argentino e o Verdão deve topar a venda se os valores forem bons.
Com esse cenário, o Alviverde descartou a contratação de Gerson após o Coringa ser oferecido pelo Zenit da Rússia. O time europeu pede 25 milhões de euros, 161 milhões, valor que o clube paulista acha fora da realidade. De acordo com informações do jornalista, o Alviverde retoma interesse em Fabinho, do Al Ittihad, da Arábia Saudita, e convocado recentemente por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. Em janeiro, o medalhão já pode assinar pré-contrato com outro clube. Neste momento, a busca se dá por um primeiro volante, alguém que possa proteger o sistema defensivo e iniciar jogadas. O nome de Fabinho é a prioridade máxima, mas ele só pode chegar a partir de junho, afirmou Nicola. Fabinho é um jogador bastante experiente e o técnico Abel Ferreira citou após perder a final da Libertadores que o Palmeiras tem um elenco muito jovem. Com isso, o Alviverde procura jogadores com mais cascudos no mercado. O volante do Al Ittihad tem contrato até junho no futebol saudita e soma passagens por times como Monaco, da França, e Liverpool, da Inglaterra. O meio-campista de 32 anos se encaixa no perfil buscado pela diretoria. Por outro lado, o Palmeiras voltou a ter interesse em Marcel Ruiz, do Toluca, do México. No entanto, o meio-campista mexicano, assim como na metade do ano, disse não para o Alviverde e prioriza a Europa.